Depois de anos sustentando 3 filhos e minha ex-mulher, voltei para ver o que restou do meu patrimônio. Meu nome é João Luiz Tavares. Tenho 60 anos e durante 30 anos da minha vida, acordei às 5 da manhã todos os dias para construir algo que valesse a pena deixar para meus filhos. Eu vim do nada. Literalmente. Nasci num sítio pobre no interior de Minas Gerais, onde a gente comia ovo só no domingo. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Minha mãe lavava roupa para fora para sustentar a gente. Eu prometi a ela, ainda menino, que um dia nossa vida ia mudar. E mudou. Comecei vendendo peça de trator de porta em porta. Pegava ônibus, andava quilômetros embaixo de sol quente, batendo em fazenda, em sítio, oferecendo serviço. Juntei dinheiro, abri uma lojinha, depois 2, depois 10. Hoje, ou pelo menos até algumas semanas atrás, eu era dono de 12 distribuidoras de equipamentos agrícolas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais. Casei com a Marlene quando tinha 25 anos. Ela era simples, bonita, parceira. Ou pelo menos eu achava que era. Tivemos 3 filhos, Ricardo, Fernanda e Caio. Eu trabalhava feito um condenado para dar a eles tudo que eu não tive. Escola particular, roupa boa, viagem, conforto. Mas tem uma coisa que eu aprendi tarde demais. Conforto sem esforço cria gente fraca. E foi isso que aconteceu. Conforme o dinheiro foi entrando, Marlene foi mudando. Começou a gastar demais, a viajar toda hora, a encher a casa de coisa cara e inútil. Os meninos cresceram achando que dinheiro brotava do chão. Eu tentava ensinar, colocar eles para trabalhar comigo, mostrar o valor das coisas. Mas Marlene sempre sabotava. Deixa eles aproveitarem a vida, João. Você não teve infância, mas eles vão ter. Só que aproveitar virou esbanjar. E esbanjar virou desrespeito. O casamento foi desmoronando. Descobri que Marlene tinha me traído com um empresário da região. O divórcio foi em 2016. Doloroso, humilhante, mas necessário. No acordo, eu deixei quase tudo. A mansão em Ribeirão Preto, 2 apartamentos, 3 carros importados. Deixei uma mesada de R$45 mil por mês para ela e os 3 dividirem. E o pior, deixei 40% das ações das empresas no nome dos meus filhos, achando que isso ia motivar eles a assumirem responsabilidade, a trabalharem de verdade. Eu saí. Me mudei para Belo Horizonte. Aluguei um apartamento simples, voltei a viver com o básico. Deixei meu velho amigo, seu Domingos, cuidando das operações em Ribeirão. E tentei recomeçar. Durante 8 anos paguei tudo direitinho. Nunca atrasei um mês. Mas meus filhos nunca me ligaram para perguntar como eu estava. Nunca me visitaram. Nunca quiseram saber dos negócios. Só cobravam, reclamavam, pediam mais. Até que numa terça-feira, dia 19 de março, meu telefone tocou às 7 da manhã. Era Luciana, a contadora das empresas. Seu João? A voz dela estava trêmula. Preciso falar com o senhor. É urgente. Meu coração gelou. O que foi, Luciana? Não posso falar por telefone. O senhor pode vir até Ribeirão? Por favor. É sobre as empresas, tá tudo desmoronando. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim desmoronando? Ela começou a chorar. Seu Ricardo fez uma dívida enorme. As contas não estão batendo. A gente está devendo fornecedor, devendo funcionário. Seu João, por favor, venha logo. Desliguei o telefone e sentei na beira da cama, tremendo. Não podia ser verdade. Não podia. Liguei para seu Domingos. Ele atendeu no 3º toque. João Luiz, meu amigo, eu queria ter te avisado antes, mas achei que ia conseguir segurar. Não consegui. Tá tudo caindo. Domingos, explica direito. O que meu filho fez? Ele suspirou fundo. Ricardo se meteu a gestor sem saber nada de gestão. Fez investimento maluco. Comprou equipamento que não precisava, desviou dinheiro para bancar vida de luxo. A Fernanda também. Ela tirou uma grana da empresa para abrir um spa que faliu em 6 meses. E o Caio sumiu, João. Ninguém sabe onde ele tá. Fechei os olhos tentando processar. E a Marlene? A Marlene sabia de tudo. E não fez nada. Deixou acontecer. Desliguei. Peguei uma mala. Joguei roupa dentro sem nem olhar direito. Saí do apartamento e peguei a estrada. Ribeirão Preto ficava a 6 horas de carro. Dirigi no piloto automático com a cabeça fervendo de pensamentos.
Eu tinha dado tudo. Tudo. E eles destruíram. Destruíram o que levei 30 anos para construir. Quando cheguei na cidade, já era tarde da noite. Passei em frente à mansão onde morei por 20 anos. As luzes estavam acesas. Vi o carro importado do Ricardo na garagem. Senti vontade de parar ali, de entrar, de gritar, mas não parei. Segui direto para a distribuidora principal. Cheguei lá quase meia-noite. O lugar estava às escuras. Abri o portão com a chave que ainda tinha. Entrei no escritório. Acendi as luzes. E o que vi me partiu o coração. Papéis espalhados por todo lado. Contas vencidas empilhadas na mesa. Recibos de compras absurdas, carros, relógios, viagens. Tudo no nome da empresa, tudo desviado. Sentei na cadeira do escritório e cobri o rosto com as mãos. Meu Deus! O que eles fizeram? Foi quando ouvi a porta se abrir. Levantei assustado. Era seu Domingos. Ele estava com os olhos vermelhos, cansado, envelhecido. João, você veio. Vim. E agora, Domingos? Me conta tudo. Ele sentou na minha frente e começou. E a cada palavra, meu coração se despedaçava mais. Se você está acompanhando essa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo. E se inscreva no canal, porque o que aconteceu depois disso, você não vai acreditar. Capítulo 2. A extensão do desastre. Seu Domingos abriu uma pasta velha, cheia de papéis amassados, contas atrasadas e documentos que pareciam bombas prontas para explodir. João, eu tentei segurar. Juro por Deus que tentei. Mas seu filho não me ouve. Ele acha que sabe de tudo. E a Marlene sempre deu cobertura para ele. Peguei o primeiro papel. Era uma nota fiscal de um carro importado. 250 mil reais. Comprado com dinheiro da empresa em nome do Ricardo, como veículo corporativo. Domingos, isso aqui é um carro de luxo. Que corporativo é esse? Nenhum. Ele usa para passear, para sair com a namorada. Comprou 2 iguais, um para ele, outro para a namorada. Senti o sangue ferver. Continuei folheando. Viagens internacionais pagas pela empresa. Reformas na mansão. Compra de relógios, roupas de grife. Festas em casas noturnas. Tudo, absolutamente tudo, pago com o dinheiro que deveria estar sustentando 300 funcionários. E os funcionários, Domingos? Ele abaixou a cabeça. 2 meses sem receber, João. 2 meses. Tem gente passando necessidade. Gente com filho pequeno. E eu não tenho como pagar, não tem dinheiro em caixa. Eu me levantei andando de um lado para o outro. E fornecedores? Devendo todo mundo. Tem empresa que já entrou na justiça. A gente pode ter penhora de equipamento a qualquer momento. E clientes? Cancelando o contrato. Ninguém quer fazer negócio com empresa desorganizada. A reputação que você construiu em 30 anos, João, está sendo destruída. Sentei de novo, segurando a cabeça com as mãos. Quanto a gente está devendo no total? Seu Domingos respirou fundo. 3 milhões e meio, 3 milhões e meio. Em 8 anos meus filhos tinham destruído tudo. E o que o Ricardo fala quando você cobra dele? Ele não fala nada. Ele some. Às vezes fica semanas sem aparecer. Quando aparece, tá bêbado ou de ressaca. Diz que tá tudo sob controle, que você deixou ele no comando, então ele faz o que quiser. E a Fernanda? A Fernanda tirou quase 1 milhão da empresa para abrir um spa de luxo. Faliu em 6 meses. Perdeu tudo. Agora ela e o marido estão morando na mansão com a Marlene, sem pagar nada, só gastando. E o Caio? Seu Domingos fez uma pausa. O Caio sumiu faz 3 meses. Ninguém sabe onde ele tá. A Marlene diz que ele foi viajar para se encontrar. Mas eu acho que ele fugiu. Acho que ele viu a confusão que tava e caiu fora. Fechei os olhos. Caio, meu filho mais novo. O único que ainda tinha um pingo de sensibilidade. Será que ele tinha fugido de vergonha? Ou tinha fugido porque era covarde igual aos outros? Domingos e a Marlene, o que ela fala disso tudo? Ela não fala nada. Finge que não tá acontecendo. Vive viajando, gastando. Semana passada ela estava em Miami. Postou foto no Instagram. Tudo pago com o dinheiro que sobra da mesada que você manda. Eu senti vontade de socar a mesa, mas me controlei. Luciana sabe de tudo isso? Sabe. Ela é a única que tentou barrar. Mas eles não dão ouvido. Ela até ameaçou pedir demissão. Mas ficou porque tem pena de mim e dos funcionários. Olhei para o relógio. 1 da manhã. Amanhã de manhã eu quero reunir todo mundo.
Funcionários, gerentes, Luciana. Quero saber exatamente a situação de cada unidade. E depois, vou na casa da Marlene. Seu Domingos me olhou com pena. João, você tem certeza, vai doer. Já doeu, Domingos, agora é hora de agir. Saí da distribuidora e fui para um hotel simples no centro da cidade. Não queria luxo, não queria conforto. Queria clareza. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, lembrando de quando meus filhos eram pequenos. Ricardo correndo pelo galpão da primeira loja, me ajudando a organizar parafuso. Fernanda sentada no meu colo enquanto eu fechava as contas do mês. Caio me perguntando, pai, quando eu crescer vou trabalhar com você. O que tinha acontecido? Onde eu errei? Não, eu não errei. Eu dei exemplo. Eu trabalhei, eu ensinei. Quem errou foi Marlene, que mimou, que sabotou, que criou monstrinhos egoístas e sem caráter. Às 6 da manhã levantei, tomei banho, vesti uma roupa simples, calça jeans e camisa branca e fui para a distribuidora. Às 8 em ponto, comecei a reunião com os gerentes e Luciana. Ela me abraçou assim que me viu, chorando. Seu João, que bom que o senhor veio. A gente tá perdido sem o senhor. Eu não devia ter saído, Luciana, mas agora eu voltei e vou consertar isso. Sentamos na sala de reuniões. Havia 7 gerentes, cada um responsável por uma unidade. Luciana abriu as planilhas no notebook. Seu João, das 12 unidades, 6 estão operando no vermelho. 3 estão prestes a fechar. E 3 ainda se sustentam, mas mal. E as que se sustentam, quem está gerenciando? Os gerentes antigos que o senhor deixou. Gente de confiança. Mas eles não têm autonomia. Tudo tem que passar pelo Ricardo, que nunca autoriza nada a tempo. Olhei para os gerentes. Vocês vão voltar a ter autonomia. A partir de agora, sou eu quem comanda. Entendido. Todos balançaram a cabeça aliviados. Luciana, quanto tempo a gente tem antes de quebrar de vez? 2 meses, no máximo. 2 meses. 60 dias para salvar 30 anos de trabalho. Então vamos começar. Agora. Passamos o dia inteiro revisando o contrato, renegociando dívida, contatando o fornecedor, conversando com o cliente. Luciana trabalhava como uma máquina. Seu Domingos fazia ligação atrás de ligação. Os gerentes corriam para reorganizar as unidades. Às 7 da noite, quando finalmente parei para respirar, olhei pela janela. A cidade estava acesa. As luzes de Ribeirão Preto piscavam como estrelas. Essa cidade tinha me dado tudo, e eu não ia deixar que meus filhos destruíssem o que construímos juntos. Peguei o celular. Abri o WhatsApp, tinha uma mensagem de Marlene. Soube que você tá na cidade, mas não aparece aqui. Não é mais sua casa. Não respondi. Só bloqueei o número. No dia seguinte, de manhã bem cedo, peguei o carro e fui até a mansão. Era hora de encarar meus filhos. Capítulo 3. O confronto. Cheguei na mansão às 8 da manhã de um sábado. O portão automático ainda tinha meu código. Digitei. Ele abriu. O jardim estava mal cuidado, o gramado alto. As plantas que Marlene tanto amava, todas murchas. A piscina com a água esverdeada. Tudo refletia o desleixo que tinha tomado conta daquela família. Estacionei o carro na frente da garagem. Tinha 3 carros ali. 2 importados. Um vermelho, um branco e uma SUV prata. Todos caríssimos. Todos pagos com o dinheiro que deveria estar pagando o funcionário. Subi os degraus da entrada. A porta estava entreaberta. Entrei. A sala estava uma bagunça. Garrafas de bebida vazias espalhadas. Roupa jogada no sofá. Caixas de delivery empilhadas no chão. O cheiro era ruim. Mistura de mofo, cigarro e descaso. Ouvi vozes vindo da cozinha. Andei até lá. Marlene estava sentada à mesa, de roupão, tomando café. Fernanda estava ao lado, mexendo no celular. E Ricardo? Ricardo estava de costas, pegando algo na geladeira. Marlene me viu primeiro. O rosto dela endureceu. O que você está fazendo aqui? Vim conversar com meus filhos. Ricardo se virou. Ele estava diferente, mais gordo, com olheiras profundas, barba mal feita. Parecia ter envelhecido 10 anos. Conversar? Ele riu sarcástico. Conversar sobre o quê? Sobre como você abandonou a gente? Eu senti a raiva subir, mas me controlei. Abandonei. Eu paguei tudo por 8 anos. Paguei casa, carro, mesada. E vocês destruíram as empresas.
Fernanda finalmente levantou os olhos do celular. Ah, para, pai. Você sempre foi dramático. As empresas estão bem. Bem? Eu quase gritei. Estão devendo 3,5 milhões. Os funcionários estão 2 meses sem receber. Fornecedor processando. Como é que tá bem? Ricardo cruzou os braços. E daí? Você deixou a gente no comando. Agora aguenta. Eu dei um passo à frente. Deixei vocês no comando porque achei que iam ter responsabilidade. Achei que iam aprender. Mas vocês só sugaram. Só destruíram. Marlene bateu a mão na mesa. Chega, João Luiz. Você não tem moral para vir aqui dar lição. Você sumiu. Você foi embora e deixou a gente. Fui embora porque você me traiu. E porque você transformou meus filhos em sanguessugas inúteis. Fernanda se levantou indignada. Sanguessugas? Você tá chamando a gente de sanguessugas? Sim, porque é isso que vocês são. Vivem do meu dinheiro há 8 anos e nunca trabalharam um dia. Nunca se esforçaram. Nunca fizeram nada de útil. Ricardo avançou em minha direção, o rosto vermelho de raiva. Você acha que eu não trabalho? Eu tô lá todo dia gerenciando a empresa. Gerenciando? Eu ri, amargo. Você tá lá gastando, comprando carro, fazendo festa, desviando dinheiro. Isso não é gerenciar, Ricardo, isso é roubar. Ele empurrou meu peito. Não me chama de ladrão. Eu segurei o braço dele com força. Então para de agir como um. Marlene gritou. Solta ele, solta meu filho. Soltei. Ricardo recuou, ofegante. Olhei para os 3, minha ex-esposa, meus 2 filhos, e senti nada, nenhuma conexão, nenhum amor, só vazio. Cadê o Caio? Perguntei. Marlene desviou o olhar. Não sei. Ele saiu faz uns meses. Não deu notícia. Vocês não procuraram? Ricardo deu de ombros. Ele é adulto. Se quis sumir, problema dele. Eu senti vontade de chorar, mas não chorei. Não ia dar esse gostinho para eles. Eu voltei para Ribeirão. Eu disse firme. E vou retomar o controle das empresas. Vou cortar a mesada de vocês. Vou tirar o nome de vocês das ações. E vocês vão ter que trabalhar. De verdade. Marlene se levantou, furiosa. Você não pode fazer isso, a gente tem direito. Direito, vocês destruíram tudo, não tem direito a nada. Fernanda começou a chorar. Pai, por favor, a gente precisa desse dinheiro. Precisam? Para quê? Para comprar mais roupa de grife? Para viajar, para gastar em besteira? Não. Acabou. Ricardo veio para cima de mim de novo. Você não vai tirar nada da gente. A gente é sócio. Tem 40%. Tem. Mas eu tenho 60%. Que eu vou usar esses 60% para reverter tudo que vocês fizeram. E se for preciso, eu processo vocês por má gestão, por desvio, por tudo. Marlene gritou. Você não faria isso com seus próprios filhos? Eu olhei para ela, frio. Faria. Porque eles não agem como meus filhos, agem como estranhos, agem como inimigos. Saí daquela cozinha. Andei até a sala. Olhei ao redor. Aquela casa tinha sido minha. Tinha sido onde criei meus filhos, onde sonhei com o futuro, onde amei. Agora só parecia uma casca vazia. Virei para os 3 que tinham me seguido até a sala. Vocês têm uma escolha, eu disse. Ou trabalham comigo para reconstruir o que destruíram, ou saem das empresas de vez. Mas não vai mais ter mordomia. Não vai mais ter mesada. Acabou. Ricardo deu um sorriso torto. Você tá blefando, você não tem coragem. Eu peguei o celular. Mostrei para ele a tela. Era um e-mail que Luciana tinha me mandado. Documentos provando o desvio de dinheiro, as compras indevidas, tudo. Não tô blefando. Tenho provas de tudo. E se vocês não colaborarem, eu levo isso para a polícia. O sorriso dele sumiu. Fernanda caiu no sofá chorando. Pai, você ia prender a gente? Não quero prender ninguém. Quero que vocês aprendam. Quero que vocês trabalhem. Quero que vocês tenham dignidade. Marlene veio até mim, os olhos cheios de ódio. Você sempre foi assim, João. Sempre se achando melhor que todo mundo. Não me acho melhor, só não sou covarde. E não deixo ninguém destruir o que construí com sangue. Dei as costas e saí. Quando entrei no carro, minhas mãos tremiam. Olhei pelo retrovisor. Vi Marlene gritando algo na porta. Mas não ouvi. Não quis ouvir. Liguei o carro e saí. E pela primeira vez, senti que tinha feito a coisa certa. Capítulo 4. A reconstrução começa. Voltei para a distribuidora, com o coração pesado, mas com a cabeça firme. Não tinha mais espaço para dúvida. Ou eu salvava o que construí, ou deixava tudo desmoronar por causa da irresponsabilidade dos meus filhos. Quando cheguei,
Luciana e seu Domingos estavam na sala de reuniões, cercados de papéis e relatórios. Como foi? Luciana perguntou preocupada. Foi como eu esperava. Eles não vão mudar. Então eu vou fazer o que precisa ser feito. Sentei à mesa. Domingos, quero que você convoque uma assembleia extraordinária dos sócios. Vou usar meus 60% para destituir Ricardo de qualquer cargo de gestão. Ele não vai mais ter acesso às contas, aos contratos, a nada. Seu Domingos balançou a cabeça satisfeito. Sobre tempo, João. Sobre tempo. Luciana, quero um levantamento completo de todas as compras irregulares dos últimos 3 anos. Tudo que foi desviado, tudo que foi gasto de forma indevida. Vou exigir que eles devolvam. E se eles não devolverem? Vou acionar a justiça. Ela fez uma anotação. E os funcionários, seu João? Suspirei. Os funcionários são prioridade. Vou vender 2 dos carros que estão na garagem da mansão e vou tirar dinheiro da minha reserva pessoal. Vamos pagar os atrasados. Todos. Luciana sorriu, aliviada. Obrigada, seu João. Eles estão precisando tanto. Eu sei. E eles não vão pagar pelo erro dos meus filhos. Passamos a semana seguinte trabalhando sem parar. Renegociamos contratos com fornecedores. Conseguimos prorrogar algumas dívidas. Luciana fez malabarismo com as finanças para estancar o sangramento. Na quinta-feira, consegui vender os 2 carros importados que Ricardo tinha comprado. R$200 mil no total. Usei para pagar parte dos salários atrasados. Quando o dinheiro caiu na conta dos funcionários, recebi mensagens de agradecimento que me fizeram chorar. Seu João, muito obrigado. Minha filha estava precisando de remédio e eu não tinha como comprar. Deus abençoe o Senhor. Senhor João Luiz, o Senhor salvou minha família. Eu estava devendo aluguel, obrigado de coração. Cada mensagem era um soco no peito, porque eu percebi que, enquanto eu estava longe tentando recomeçar minha vida, gente de bem estava sofrendo por causa da ganância dos meus filhos. Na sexta-feira, Ricardo apareceu na distribuidora. Entrou sem bater, com a cara emburrada. Você vendeu meus carros. Não eram seus, eram da empresa. E a empresa precisa pagar funcionário. Você não tinha direito. Eu tenho todo o direito. Sou o dono majoritário. E você, a partir de agora, não tem mais acesso a nada. A assembleia foi ontem. Você foi destituído. Ele ficou vermelho de raiva. Eu vou processar você. Processa. Mas você vai perder, porque eu tenho provas de tudo que você fez. Desvio, má gestão, apropriação indébita. Quer mesmo ir por esse caminho? Ele apertou os punhos, mas não disse nada. Saiu batendo a porta. Seu Domingos, que tinha assistido tudo, balançou a cabeça. João, ele não vai aceitar isso quieto. Eu sei, mas eu não tenho medo dele. Nos dias seguintes, Marlene começou a me mandar mensagens furiosas. Você está destruindo nossos filhos. Você é um monstro, João Luiz. Eu vou te processar por abandono. Bloqueei ela também. Fernanda tentou uma abordagem diferente. Me ligou chorando. Pai, por favor, eu tô desesperada. Meu casamento tá acabando. Meu marido tá me culpando por tudo. Eu não tenho dinheiro. Não tenho emprego. Eu preciso da sua ajuda. Respirei fundo. Fernanda, eu te ajudo. Mas com uma condição. Você vem trabalhar comigo. De verdade. Não como executiva, como funcionária. Começa de baixo. Aprende. Houve silêncio do outro lado. Trabalhar? De funcionária? Sim. Atender cliente, organizar estoque, aprender como a empresa funciona. Do zero. Mas, pai, isso é humilhante. Não é humilhante. É digno. É honesto. É o que eu fiz a vida inteira. E se você não aceitar, não tem mais nada entre a gente. Ela desligou. Não ligou de volta. Passaram-se 2 semanas. As empresas começaram a estabilizar. Ainda devíamos muito, mas pelo menos não estávamos mais afundando. Os funcionários voltaram a confiar. Os clientes começaram a retornar. Uma tarde, seu Domingos entrou na minha sala com uma expressão estranha. João, tem um rapaz aí fora querendo falar com você. Disse que é amigo do Caio. Meu coração disparou. Manda entrar. Um jovem de uns 25 anos entrou. Magro, moreno, boné na mão. Senhor João Luiz? Sou eu. Você conhece meu filho? Conheço sim. Eu trabalho numa fazenda em Uberaba, lá em Minas. O Caio tá lá, trabalhando comigo. Senti as pernas fraquejarem. Caio tá bem? Tá. Ele
Ele pediu para eu não contar para ninguém. Mas eu achei que o senhor tinha direito de saber. Ele está trabalhando duro, tirando leite, cuidando de gado. Ele mudou, seu João. Mudou muito. Segurei a mesa para não cair. E por que ele não me ligou? O rapaz olhou para o chão. Ele disse que tem vergonha, vergonha do que a família fez, do que ele ajudou a fazer. Disse que só vai voltar quando puder olhar para o senhor de cabeça erguida. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Onde fica essa fazenda? Ele me deu o endereço. Anotei. Obrigado, rapaz. Muito obrigado. Ele saiu. Eu fiquei ali, sozinho na sala, segurando aquele papel com o endereço. Caio estava vivo. Estava trabalhando. Estava tentando se redimir. Meu filho mais novo. O único que ainda tinha consciência. Naquela noite, ajoelhei na beira da cama e rezei. Senhor, obrigado. Obrigado por me mostrar que nem tudo está perdido. Obrigado pelo Caio. Me ajuda a reconstruir tudo. Me dá forças. E pela primeira vez em semanas, dormi em paz. Capítulo 5. A visita. No sábado seguinte, acordei às 5 da manhã. Tomei banho, vesti uma roupa simples e peguei a estrada. Uberaba ficava a 4 horas de Ribeirão Preto. Eu precisava ver meu filho. A fazenda era afastada, no meio do nada. Estrada de terra, porteira de madeira, cercas simples, nada ostentoso, nada luxuoso, só trabalho honesto. Parei o carro na frente da sede. Um senhor de uns 70 anos, de chapéu de palha e botina suja de terra, veio me cumprimentar. Bom dia. O senhor deve ser o João Luís, pai do Caio, né? Sou sim, senhor. O senhor é o dono da fazenda? Sou. Chamo Osvaldo. O rapaz que trabalha para mim me avisou que o senhor ia vir. O Caio está no curral tirando leite. Quer que eu chame ele? Não, eu vou até lá, ele apontou a direção. Caminhei por um pasto passando por vacas até chegar no curral. E lá estava ele, Caio, meu filho. Ele estava agachado, ordenhando uma vaca com as mãos sujas, a camisa molhada de suor, o rosto queimado de sol. Tinha emagrecido, estava com barba por fazer, mas parecia diferente, mais leve, mais vivo. Parei a alguns metros dele, sem fazer barulho. Só observei. Ele terminou de ordenhar, levantou, pegou o balde cheio de leite e se virou. Foi quando me viu. O balde quase caiu das mãos dele. Pai? Oi, Caio. Ele ficou paralisado, os olhos arregalados. Como você me achou? Um amigo seu foi me avisar. Ele se preocupou, eu também. Caio colocou o balde no chão, limpou as mãos na calça e abaixou a cabeça. Pai, eu não sei o que dizer. Então não diz nada. Só me abraça. Ele hesitou. Depois veio correndo e me abraçou com força. Choramos juntos. Ali, no meio daquele curral, cercados de vacas e cheiro de terra, choramos tudo o que precisávamos chorar. Quando finalmente nos soltamos, limpei as lágrimas dele com a mão. Você tá bem, filho? Tô, pai. Pela primeira vez em anos eu tô bem. Eu tô trabalhando, tô acordando cedo, tô cansado todo dia, mas é um cansaço bom, sabe? Um cansaço de quem fez alguma coisa de verdade. Sorri. Eu sei bem. Sentamos numa cerca de madeira. Caio me contou tudo. Como tinha percebido a destruição que a família estava causando. Como tentou alertar Ricardo e Fernanda, mas foi ignorado. Como a mãe só incentivava o pior. Como ele se sentiu sufocado, sem saída, sem propósito. Um dia eu acordei e pensei, eu não quero ser isso. Eu não quero ser um parasita. Então peguei uma mochila, uns trocados que tinha e vim embora. Cheguei aqui pedindo trabalho. Seu Osvaldo me deu uma chance. E eu tô aqui desde então. Por que você não me ligou, Caio? Ele olhou para o chão. Porque eu tinha vergonha, pai. Vergonha de ter deixado tudo acontecer. Vergonha de não ter te defendido quando a mãe e o Ricardo falavam mal de você. Vergonha de ter aceitado aquele dinheiro todo sem nunca ter trabalhado para merecer. Segurei o ombro dele. Filho, vergonha é continuar no erro. Você saiu. Você mudou. Isso eu respeito. Ele me olhou com os olhos marejados. Eu queria poder voltar no tempo, pai. Queria ter te ouvido. Queria ter trabalhado com você desde cedo. Queria ter sido diferente. Não dá para voltar, Caio, mas dá para recomeçar. Passamos o dia juntos na fazenda. Ajudei ele a alimentar os animais, a consertar uma cerca, a carregar ração. Seu Osvaldo me convidou para almoçar. Comida simples. Arroz, feijão, carne de panela, salada.
mas era a melhor refeição que comi em anos. À tarde, enquanto tomávamos um café na varanda da sede, seu Osvaldo me disse: Seu João, seu filho é um rapaz trabalhador, honesto. Aprende rápido, se quiser pode deixar ele aqui o tempo que precisar. Obrigado, seu Osvaldo, mas eu tenho uma proposta melhor. Olhei para Caio. Filho, volta para Ribeirão comigo. Vem trabalhar na empresa. De verdade. Não como dono, como funcionário. Aprendendo, crescendo. Eu preciso de gente de confiança e preciso de você. Caio ficou em silêncio por um longo tempo. Pai, e se eu estragar de novo? Você não vai estragar, porque agora você sabe o valor do trabalho. Você mudou. E eu confio em você. Ele limpou as lágrimas que teimavam em cair. Eu aceito. Eu vou. Nos despedimos de seu Osvaldo. Caio pegou suas poucas coisas. Uma mochila, 2 mudas de roupa, um par de botas velhas. Na estrada de volta, conversamos sobre o futuro, sobre reconstrução, sobre perdão, sobre recomeços. E o Ricardo e a Fernanda, pai? O que vai ser deles? Não sei, filho. Dei a chance deles mudarem. Eles escolheram não mudar. Agora vão ter que enfrentar as consequências. E a mãe? Sua mãe fez a escolha dela há muito tempo. Não tenho mais nada com ela. Caio balançou a cabeça, triste. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Eu também, filho. Mas a gente não controla as escolhas dos outros. Só as nossas. Quando chegamos em Ribeirão já era noite. Levei Caio para o apartamento simples que eu tinha alugado. Vai dormir aqui comigo, até a gente achar um lugar para você. Obrigado, pai. Naquela noite, enquanto Caio dormia no sofá, sentei na varanda e olhei para o céu estrelado. Clarice, sussurrei para o vazio, pensando na minha falecida mãe. Um dos nossos voltou. Um voltou. E senti, lá no fundo, que ainda havia esperança. Capítulo 6. O processo. Caio começou a trabalhar na distribuidora na segunda-feira seguinte. Não dei mordomia. Coloquei ele no estoque, organizando peças, aprendendo o nome de cada equipamento, entendendo como tudo funcionava. Ele acordava às 6, trabalhava até às 6 da tarde e voltava exausto, mas sorrindo. Pai, nunca pensei que ia gostar tanto de trabalhar. Ele me disse uma noite enquanto jantávamos. É porque trabalho honesto enche a alma, filho. Dinheiro fácil esvazia. Enquanto isso, a situação com Ricardo e Fernanda piorava. Marlene entrou com um processo contra mim, alegando que eu estava perseguindo os filhos e desviando recursos que eram deles por direito. Doutor, Marcelo, meu advogado em Belo Horizonte, veio até Ribeirão para me ajudar. João, esse processo não tem fundamento. Você tem 60% das ações. Você tem o direito de gerir a empresa como achar melhor. E mais, você tem provas dos desvios que eles fizeram. Se alguém vai responder, são eles. O que você sugere? Que a gente entre com uma ação contra Ricardo e Fernanda por má gestão e apropriação indébita. E que a gente peça a suspensão dos direitos deles como acionistas, até que o dano seja reparado. Isso é possível? É. E é o certo a se fazer. Na semana seguinte, protocolamos a ação. A reação foi imediata. Marlene me ligou gritando. Você está processando seus próprios filhos? Que tipo de pai faz isso? Um pai que não aceita ser roubado e que não deixa 300 famílias pagarem pelo erro de 2 irresponsáveis. Você vai se arrepender disso, João Luiz. Não vou. E se você continuar me ameaçando, eu processo você também por difamação. Ela desligou. Ricardo tentou me confrontar de novo, mas seu Domingos chamou a segurança. Ele foi retirado à força da distribuidora, gritando e ameaçando. Fernanda foi a última a tentar. Veio numa quinta-feira à tarde, sozinha, chorando. Pai, por favor, retira esse processo. Eu prometo que vou mudar. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer tudo certo. Fernanda, você teve chances, várias, mas não quis. Mas agora eu quero, por favor. Agora é tarde. Você destruiu a confiança, destruiu a empresa. Não é só sobre querer, é sobre provar. E você não provou nada. Ela caiu de joelhos no chão, dramática. Pai, eu vou perder tudo. Meu casamento, minha vida. Você já perdeu, Fernanda, porque você nunca construiu nada. Só viveu às custas do que eu construí. Ela saiu aos prantos. Caio, que tinha presenciado tudo de longe, veio até mim. Pai, você acha que fez certo? Acho. Ela precisa aprender. E se não for do jeito difícil, ela nunca vai aprender.
Nas semanas seguintes, o processo avançou. O juiz determinou uma auditoria completa nas empresas. Luciana forneceu todos os documentos necessários. O resultado foi devastador para Ricardo e Fernanda. Comprovação de desvio de quase R$ 2 milhões em 3 anos. O juiz suspendeu os direitos deles como acionistas e determinou que eles devolvessem o valor desviado com correção e juros. Marlene entrou em desespero. Tentou vender a mansão para pagar a dívida, mas descobriu que a mansão estava no meu nome. Eu nunca tinha transferido. Ela me ligou, dessa vez sem gritar, só cansada. João, o que você quer? Quer me ver na rua? Não quero te ver em lugar nenhum, Marlene. Mas não vou mais sustentar uma vida de luxo que você não construiu. Você pode continuar morando na casa, mas sem mordomia, sem gastos absurdos. E seus filhos vão ter que trabalhar. Eles não sabem trabalhar. Então tá na hora de aprender. Desliguei. 1 mês depois, Fernanda conseguiu um emprego numa loja de roupas. Humilde, simples, mas honesto. Ricardo, por outro lado, continuou se recusando. Vivia às custas de Marlene, que vendia joias e roupas de grife para sobreviver. Uma tarde, Caio chegou na distribuidora com uma notícia. Pai, o Ricardo foi preso. Meu coração parou. O quê? Ele estava devendo a agiota. Tentou dar um golpe num empresário para conseguir dinheiro. O cara denunciou. A polícia prendeu ele hoje de manhã. Sentei atordoado. Cadê ele? Na delegacia central. Peguei as chaves do carro. Vou lá. Caio segurou meu braço. Pai, você tem certeza? Tenho. Ele ainda é meu filho. Cheguei na delegacia. Ricardo estava sentado numa cela, cabisbaixo, destruído. Quando me viu, virou o rosto. O que você quer aqui? Vim ver como você tá. Tô ótimo, como você pode ver. Ele disse, sarcástico. Respirei fundo. Ricardo, eu posso pagar a fiança. Posso te tirar daqui. Mas só faço isso se você prometer que vai mudar, que vai trabalhar, que vai parar com essa vida. Ele me olhou, os olhos vermelhos. Por que você faria isso? Você me odeia. Eu não te odeio. Nunca odiei. Só odeio o que você se tornou. Ele abaixou a cabeça e, pela primeira vez, chorou. Pai, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais o que fazer. Então, começa do zero. Como eu comecei. Como o Caio começou. Começa de novo. Paguei a fiança. Tirei Ricardo dali. Levei ele para o apartamento. Caio ficou tenso ao ver o irmão. Ele vai ficar aqui, por enquanto, até ele se acertar. Ricardo sentou no sofá, em silêncio. Olhou ao redor. O apartamento simples, sem luxo, sem ostentação. É assim que você vive agora? É. E é assim que você vai viver também. Se quiser minha ajuda, vai ser nos meus termos. Ele não respondeu, só balançou a cabeça. E pela primeira vez, vi um lampejo de humildade no meu filho mais velho. Talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. Capítulo 7. O recomeço difícil. Ricardo ficou 3 dias sem sair do sofá. Não falava, mal comia. Só olhava para o teto, como se estivesse processando tudo que tinha perdido. Caio tentava conversar com ele, mas Ricardo ignorava. Até que numa manhã Caio perdeu a paciência. Ricardo, levanta dessa porcaria de sofá e vai tomar banho. Você tá fedendo. Ricardo virou para ele irritado. Cala a boca, Caio. Você não sabe de nada. Eu sei, sim. Eu sei que você tá fazendo drama. Eu sei que você tá se fazendo de vítima. Mas você não é vítima de ninguém, Ricardo. Você é vítima das suas próprias escolhas. Ricardo se levantou, avançando no irmão. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Caio não recuou. Eu sou alguém que acordou. Alguém que parou de viver às custas do pai e foi atrás de dignidade. Você devia fazer o mesmo. Eu entrei na sala naquele momento, separando os dois. Chega. Os dois. Caio, vai trabalhar. Ricardo, banheiro, agora. Caio saiu, batendo a porta. Ricardo ficou parado, respirando fundo. Depois, sem dizer nada, foi para o banheiro. Quando ele saiu, meia hora depois, estava barbeado, limpo, diferente. Senta aqui, eu disse, apontando para a mesa da cozinha. Ele sentou. Coloquei um café na frente dele. Escuta bem o que eu vou te dizer, Ricardo. Você tem 2 opções. Primeira, você fica aqui, se lamenta e se afunda de vez. Segunda, você levanta, vai trabalhar comigo, aprende do zero e reconstrói sua vida.
Mas se escolher a segunda, não vai ter mordomia, não vai ter cargo, não vai ter privilégio. Você vai ser tratado como qualquer funcionário novo. Ele tomou um gole do café em silêncio. E se eu escolher a primeira? Aí você sai daqui e segue tua vida. Mas sem o meu dinheiro, sem a minha ajuda, sozinho. Ele olhou para mim. Você realmente me deixaria na rua? Não te deixaria na rua. Mas não ia mais te sustentar. Tem diferença. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Tá bom, eu vou tentar, mas eu não prometo nada. Não precisa prometer, precisa fazer. No dia seguinte, levei Ricardo para a distribuidora. Apresentei ele para a equipe como funcionário novo que vai aprender do zero. Alguns funcionários estranharam. Afinal, conheciam Ricardo da época em que ele se achava o dono de tudo, mas respeitaram. Coloquei Ricardo no setor de atendimento ao cliente. Ele ficou indignado. Atendimento? Sério? Sério. Você precisa aprender a ouvir as pessoas, a resolver problemas, a ter empatia. E não tem lugar melhor para isso do que atendendo o cliente insatisfeito. Ele bufou, mas obedeceu. Os primeiros dias foram terríveis. Ricardo era grosseiro com os clientes, impaciente, arrogante. Recebi 3 reclamações no primeiro dia. Chamei ele no fim do expediente. Mais 3 reclamações dessas e você tá fora. Entendeu? Eu não tenho culpa se o cliente é burro. O cliente nunca é burro, Ricardo. O cliente é quem paga nosso salário. Então você aprende a tratá-lo com respeito ou vai procurar emprego em outro lugar. Ele ficou vermelho de raiva, mas não respondeu. Aos poucos ele foi melhorando. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. E no processo, algo começou a mudar nele. Uma tarde, ele chegou em casa menos emburrado. Pai, hoje eu resolvi um problema de um cliente. Um cara que estava puto porque a peça que ele comprou não serviu. Eu fui lá, troquei a peça, ajudei ele a instalar. E no final, ele me agradeceu. Disse que eu salvei o dia dele. Olhei para ele surpreso. E como você se sentiu? Ele deu um meio sorriso. Bem, acho que pela primeira vez eu me senti útil. Sorri. É assim que começa, filho. É assim que começa. Enquanto isso, Fernanda continuava trabalhando na loja de roupas. Ela me ligava de vez em quando, sempre cansada, sempre reclamando. Mas pelo menos estava trabalhando. Marlene, por outro lado, continuava irredutível. Não falava comigo. Não falava com os filhos. Vivia trancada na mansão, amargurada e sozinha. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era Jéssica, prima dos meus filhos. Tio João, preciso te contar uma coisa. É sobre a tia Marlene. O que foi? Ela tá mal. Muito mal. Não sai de casa. Não come direito. Eu fui visitar ela ontem e eu acho que ela tá com depressão. Fechei os olhos, respirando fundo. E o que você quer que eu faça, Jéssica? Não sei. Só achei que você devia saber. Agradeci e desliguei. Fiquei pensativo o dia inteiro. Marlene tinha me traído, tinha destruído minha família, tinha criado monstros dos meus filhos, mas ainda assim, ela era a mãe deles. E estava sofrendo. À noite, conversei com Caio e Ricardo sobre isso. Pai, a mãe cavou a própria cova. Ricardo disse, surpreendentemente duro. Ela sempre manipulou todo mundo. Sempre quis controlar tudo. Agora está colhendo o que plantou. Caio discordou. Mesmo assim, ela é nossa mãe. A gente não pode abandonar ela completamente. O que você sugere? Perguntei. Que a gente visite ela. Que a gente converse. Não precisa voltar a ser família como antes. Mas a gente precisa tentar. Ricardo revirou os olhos, mas não contestou. No sábado, fomos os 3 até a mansão. Batemos na porta. Ninguém atendeu. Usei minha chave antiga, que ainda funcionava. Entramos. A casa estava um desastre. Suja, bagunçada, cheirando a mofo. Subimos até o quarto de Marlene. Ela estava deitada na cama, de costas, em silêncio. Marlene? Chamei. Ela se virou. Estava irreconhecível. Magra, pálida, com olheiras profundas. O que vocês querem aqui? Viemos ver como você tá, Caio disse, a voz suave. Ela riu amargo. Agora se preocupam comigo? Depois de me abandonarem? Mãe, a gente não te abandonou, Ricardo disse. Você que nos afastou. Você que incentivou a gente a ser o que a gente era. Ela fechou os olhos. Eu só queria que vocês tivessem tudo. Mas ter tudo não é ter nada, mãe, Caio respondeu. A gente tinha dinheiro.
Mas não tinha propósito, não tinha dignidade. Marlene começou a chorar. Um choro baixo, abafado, doloroso. Caio sentou na beira da cama e segurou a mão dela. A gente não veio aqui para brigar. A gente veio porque, apesar de tudo, a gente ainda te ama. E a gente quer que você melhore. Ela olhou para mim. João, você também? Respirei fundo. Marlene, eu não te amo mais. Não vou fingir que amo. Mas não quero te ver destruída. Então, se você quiser ajuda, a gente ajuda. Mas você precisa aceitar que errou. Que precisa mudar. Ela ficou em silêncio. Depois balançou a cabeça. Eu errei. Eu sei. Eu estraguei tudo. Foi a primeira vez que ela admitiu. E naquele momento, senti que talvez, só talvez, ainda houvesse um caminho. Capítulo 8. A virada. Depois daquela visita, Marlene aceitou ajuda. Caio e Ricardo alternaram visitas durante a semana, levando comida, organizando a casa, conversando com ela. Eu mantive distância. Não tinha mais espaço no meu coração para ela, mas apoiei os meninos nessa decisão. Marlene começou a fazer terapia. Aos poucos foi melhorando. Não voltamos a ser família, mas pelo menos não éramos mais inimigos. Enquanto isso, as empresas continuavam se recuperando. Luciana tinha feito um trabalho incrível reorganizando as finanças. Seu Domingos tinha reativado contratos antigos, e os funcionários, sentindo a mudança de gestão, voltaram a trabalhar com garra. Em 6 meses, conseguimos pagar todas as dívidas com fornecedores. Em 8 meses, as 12 unidades estavam operando no azul de novo. Foi um milagre. Mas não foi milagre. Foi trabalho. Ricardo continuava no atendimento ao cliente e, surpreendentemente, estava bom. Os clientes elogiavam. Ele tinha aprendido a ouvir, a ter paciência. Ainda era meio grosso às vezes, mas estava melhorando. Um dia ele me procurou no escritório. Pai, posso falar com você? Claro. Ele sentou nervoso. Eu queria te pedir desculpa. Por tudo. Por ter desperdiçado o que você construiu. Por ter te desrespeitado, por ter sido um idiota. Olhei para ele surpreso. Você tá falando sério? Tô. Eu passei meses trabalhando aqui, vendo como as coisas funcionam, vendo o esforço que cada pessoa faz. E eu entendi. Entendi o que você sempre tentou me ensinar. Que dinheiro não é só número na conta, é suor, é sacrifício, é dignidade. Senti um nó na garganta. Obrigado, Ricardo. De verdade. Ele limpou uma lágrima que teimava em cair. Eu não sei se um dia você vai conseguir me perdoar de verdade, mas eu quero tentar ser alguém que você possa se orgulhar. Me levantei, contornei a mesa e abracei meu filho. Pela primeira vez em anos, abracei ele de verdade. Você já tá no caminho, filho. Já tá no caminho. Fernanda também estava mudando. Ela tinha saído do emprego na loja e conseguido uma vaga como assistente administrativa numa empresa de logística. Ganhava pouco, mas estava orgulhosa. Ela me ligava todo domingo. Pai, consegui economizar R$ 500 esse mês. Tô guardando para comprar um curso de gestão. Que orgulho, filha, continue assim. Pai, você acha que um dia a gente pode voltar a ser família? A gente nunca deixou de ser, Fernanda. Só precisávamos aprender a ser uma família de verdade. Com respeito, com trabalho, com dignidade. Um ano depois daquele telefonema desesperado de Luciana, reuni todos os funcionários no pátio da distribuidora principal. Era um sábado de manhã. O sol estava brilhando, o céu estava azul. Subi numa plataforma improvisada e peguei o microfone. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. Há um ano essa empresa estava à beira da falência. Mas vocês não desistiram. Continuaram trabalhando, acreditando, lutando. E hoje estou feliz em anunciar que não só nos recuperamos, como vamos abrir mais 2 unidades no próximo semestre. Os aplausos explodiram. Funcionários choraram, se abraçaram. Eu também chorei. Caio e Ricardo estavam ali, no meio da multidão, aplaudindo junto. Senti um orgulho imenso. Depois da reunião, seu Domingos veio até mim. João, você fez o impossível. Não fiz sozinho, Domingos. Fiz com cada pessoa aqui, inclusive você. Ele sorriu, os olhos marejados. E agora? Qual o próximo passo? Olhei ao redor. Para as máquinas funcionando, para os funcionários trabalhando, para meus filhos aprendendo. Agora? Agora a gente continua. Continua construindo. Continua ensinando.
Continua sendo exemplo. Naquela noite jantei com Caio e Ricardo no apartamento. Fizemos uma macarronada simples. Rimos. Conversamos sobre o futuro. Pai, o que você vai fazer quando se aposentar de verdade? Caio perguntou. Não sei. Talvez viajar. Talvez fazer trabalho voluntário. Mas ainda falta muito para isso. Você nunca vai parar de trabalhar, né? Ricardo riu. Trabalho é o que me mantém vivo, filho. É o que me dá propósito. Eles balançaram a cabeça, concordando. Depois que eles dormiram, sentei na varanda com uma xícara de café. Olhei para as estrelas. Mãe, sussurrei, lembrando da minha mãe que tinha morrido quando eu era jovem. Eu cumpri a promessa. Mudei nossa vida. E agora, tô ensinando meus filhos a mudarem a deles. O vento soprou suave. E senti paz. Capítulo 9. A redenção completa. 2 anos se passaram desde que voltei para Ribeirão Preto. As empresas não só se recuperaram, prosperaram. Abrimos 4 novas unidades, contratamos mais 100 funcionários e nos tornamos referência na região. Caio tinha crescido muito. Agora era gerente de uma das unidades e fazia um trabalho excepcional. Ele tinha se tornado o que eu sempre sonhei, um líder justo, trabalhador e respeitado. Ricardo também tinha evoluído. Depois de 2 anos no atendimento, ele pediu para trabalhar na área comercial e se revelou um vendedor nato. Tinha carisma, sabia conversar, sabia negociar. Tinha aprendido a usar suas qualidades para o bem. Fernanda tinha voltado para Ribeirão. Conseguiu um cargo numa empresa de contabilidade e estava morando sozinha, num apartamento pequeno que ela mesma pagava. Estava orgulhosa, e eu estava orgulhoso dela. Marlene continuava morando na mansão, mas agora trabalhava como voluntária numa ONG que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade. Ela tinha encontrado propósito. Não voltamos a ter um relacionamento, mas pelo menos havia respeito. Numa tarde de sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era de um jornalista de um grande jornal de São Paulo. Senhor João Luiz, meu nome é Roberto. Sou repórter do Estadão. Estamos fazendo uma matéria sobre empreendedores que superaram crises e gostaríamos de entrevistá-lo. Sua história tem inspirado muita gente. Fiquei surpreso. Minha história. Sim. Soubemos que o senhor reconstruiu suas empresas depois de elas quase falirem. E que fez isso com ética, pagando funcionários, honrando compromissos. Isso é raro hoje em dia. Aceitei a entrevista. Na semana seguinte, o jornalista veio até Ribeirão com um fotógrafo. Conversamos por 3 horas. Contei tudo. A pobreza, a construção do império, o divórcio, a traição dos filhos, a quase falência, a reconstrução. Quando a matéria saiu, 2 semanas depois, foi capa do caderno de economia. Do zero ao topo, do topo ao fundo e de volta ao topo. A história de João Luiz Tavares. A repercussão foi enorme. Recebi centenas de mensagens de empresários, de pais, de pessoas comuns, dizendo que minha história tinha inspirado elas a não desistirem, a recomeçarem, a acreditarem. 1 mês depois, fui convidado para palestrar numa universidade de administração em São Paulo. Aceitei. No dia da palestra, o auditório estava lotado, mais de 500 pessoas. Eu, que sempre fui homem de pouca palavra, subi naquele palco com o coração na mão. Contei minha história, sem enfeites, sem drama desnecessário, só a verdade. Falei sobre trabalho, sobre caráter, sobre a importância de ensinar pelo exemplo, sobre perdão, mas também sobre limites. Sobre como amor verdadeiro nem sempre é permissivo. Às vezes é firme. Quando terminei, a plateia se levantou e aplaudiu por 5 minutos seguidos. Depois da palestra, vários jovens vieram conversar comigo. Um deles, um rapaz de uns 25 anos, me disse: Senhor João, meu pai me deu tudo na vida, mas nunca me ensinou a trabalhar. Eu tô perdido. Depois de ouvir o senhor, eu entendi que preciso mudar. Obrigado. Aquilo me tocou fundo. Voltei para Ribeirão com a sensação de que minha dor, minha luta, minha história não tinha sido em vão. Se podia inspirar uma pessoa, já valia a pena. Na semana seguinte, Caio veio até meu escritório com uma proposta. Pai, eu estava pensando, a gente podia criar um programa de estágio aqui na empresa, para jovens de baixa renda que não têm oportunidade, ensinar eles a trabalharem, a se desenvolverem, como você fez comigo. Sorri emocionado. Ótima ideia, filho. Vamos fazer. E fizemos. Criamos o programa Recomeço.
Todo semestre, selecionávamos 10 jovens de comunidades carentes e dávamos a eles uma chance de aprender, crescer e construir uma carreira. O primeiro grupo formado foi emocionante. 5 deles foram efetivados na empresa. Os outros 5 conseguiram emprego em outras empresas da região. No jantar de formatura do programa, um dos jovens, chamado Gabriel, pediu para falar. Senhor João Luiz, antes de entrar aqui, eu não acreditava em mim. Achava que não tinha futuro, mas o senhor e sua equipe me mostraram que, com trabalho e dedicação, a gente pode ir longe. Muito obrigado. Eu não consegui segurar as lágrimas. Naquela noite, sentado na varanda do apartamento, olhei para o céu e agradeci. Senhor, obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me dado forças para reconstruir. Obrigado pelos meus filhos. E obrigado por ter transformado minha dor em propósito. E ali, sob o céu estrelado de Ribeirão Preto, senti que estava completo. Capítulo 10. O legado. 5 anos depois de tudo, eu estava prestes a completar 65 anos. As empresas estavam sólidas, lucrativas, respeitadas. Caio era agora diretor de operações. Ricardo, diretor comercial. Fernanda tinha voltado para a empresa também, como diretora financeira. Os 3 tinham provado, com anos de trabalho, que mereciam estar ali. Seu Domingos tinha se aposentado, mas continuava como consultor. Luciana também continuava, fiel como sempre. Numa manhã de sábado, reuni os 3 filhos e mais alguns executivos de confiança no escritório. Pessoal, eu quero conversar sobre o futuro da empresa. Todos ficaram atentos. Eu tô ficando velho. E chegou a hora de passar o bastão. Então, a partir do próximo mês, vocês 3, apontei para Caio, Ricardo e Fernanda, vão assumir a gestão completa das empresas. Eu vou ficar apenas como conselheiro. Caio arregalou os olhos. Pai, você tem certeza? Tenho. Vocês estão prontos. Provaram isso todos os dias durante esses anos. E eu confio em vocês. Ricardo limpou uma lágrima. Pai, a gente não vai decepcionar você. Prometo. Eu sei que não vão. Porque vocês aprenderam. Vocês mudaram. Vocês cresceram. Fernanda veio até mim e me abraçou. Obrigada por não ter desistido da gente, pai. Obrigada por ter nos ensinado o caminho certo. Vocês que escolheram mudar, filha. Eu só mostrei a porta. Vocês que tiveram coragem de atravessar. Depois da reunião, fui até o pátio da distribuidora principal. Aquele lugar tinha tanto significado. Era onde tudo começou, onde quase terminou e onde renasceu. Sentei num banco de madeira olhando os funcionários trabalhando. Caminhões entrando e saindo. Equipamentos sendo carregados. Vida, movimento, propósito. Seu Domingos veio se sentar ao meu lado. João, você fez o que parecia impossível. Não fiz sozinho, velho amigo. Fiz com você, com Luciana, com cada funcionário que não desistiu. E seus filhos? Quem diria, né? Que eles iam virar o jogo desse jeito. Quem diria? Concordei. Mas eu sempre acreditei que havia esperança. Só precisavam de um empurrão. E de limites. Ficamos ali em silêncio, só observando. E você, João? O que vai fazer agora? Vou descansar um pouco, viajar, conhecer lugares que nunca tive tempo de conhecer. E vou continuar com o programa Recomeço. Quero expandir, alcançar mais jovens. Você nunca para, né? Parar é morrer, Domingos. Enquanto eu tiver força, vou continuar fazendo a diferença. Naquela noite, os 3 filhos me levaram para jantar num restaurante simples da cidade. Sentamos os 4 numa mesa redonda. Pedimos comida caseira, arroz, feijão, bife, batata frita. Durante o jantar, rimos. Lembramos de histórias antigas, de quando eles eram crianças, de quando a vida era mais simples. Pai, Caio disse sério, eu queria que você soubesse que você é o maior exemplo que eu tenho na vida. Tudo que eu sou, eu devo a você. Ricardo concordou. Eu também. Eu era um idiota, mas você não desistiu de mim. E por isso, eu vou ser grato para sempre. Fernanda segurou minha mão. Pai, você nos ensinou que caráter vale mais do que dinheiro, que trabalho vale mais do que ostentação, e que família verdadeira se constrói com respeito, não com sangue. Eu olhei para os 3, meus filhos, que tinham se perdido, mas que tinham se encontrado. Eu sou o homem mais rico do mundo, eu disse, a voz embargada, não por causa das empresas,
Não por causa do dinheiro, mas porque tenho vocês, e porque vocês se tornaram pessoas de bem. Choramos juntos. Ali, naquele restaurante simples, os 4 choramos de emoção, de gratidão, de alívio. Quando voltei para casa naquela noite, sentei na varanda e peguei uma folha de papel. Comecei a escrever uma carta. Para mim mesmo. Para o futuro. João Luiz, se um dia você ler isso de novo, lembre-se. Valeu a pena, cada lágrima, cada desafio, cada dor. Porque no final, você não construiu apenas empresas. Você construiu legado. Você construiu caráter. E você provou que nunca é tarde para recomeçar. Você veio do nada. Perdeu quase tudo. Mas reconquistou com dignidade. E ensinou seus filhos a fazerem o mesmo. Isso, meu amigo, é sucesso de verdade. Dobrei a carta e guardei numa gaveta. Olhei para o céu. As estrelas brilhavam intensamente. Mãe, pai, avó, eu fiz. Eu cumpri. E agora posso descansar em paz. O vento soprou suave, trazendo o cheiro de terra molhada. Ia chover. Chuva boa. Chuva que renova. Que limpa. Que traz vida nova. E ali, naquela varanda simples, num apartamento sem luxo, eu senti algo que dinheiro nenhum compra. Paz.